Beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a relação dos Estados Unidos com a América Latina. Qual é o nosso objetivo aqui? Primeiro é analisar a relação dos Estados Unidos com a América Latina, né? Entender aí como é que está esse relacionamento. Vamos ver aí quais são as tentativas, né, de integração que os Estados Unidos propõem para o continente americano e vamos ver quais são os interesses que os norte-americanos têm dentro desse projeto de integração. Então a gente começa falando aqui um pouquinho das relações históricas, né, que os Estados Unidos têm com o continente americano. E aí eu já começo refletindo com vocês sobre uma situação, né? A gente costuma dizer que os americanos, né, são aqueles povos ali dos Estados Unidos, são aquelas pessoas dos Estados Unidos. E aí toma cuidado com isso, porque eu, você, todos nós também somos americanos, porque a gente reside dentro do continente americano. Legal? Agora, é muito comum a gente tratar americanos somente como os norte-americanos. Por quê? Porque, na verdade, os Estados Unidos acaba tendo essa imagem de potência do continente americano. Agora, toma cuidado com isso, que isso não é certo, né? Porque, novamente, nós também somos americanos. E aí, se a gente for pensar nessa relação histórica, né, a gente vai ver que vai surgir ali a política do Big Stick e da doutrina Monroe, né? Ambas políticas elas vão ser tratadas, né, dentro de um ambiente completamente é, positor, né? Como que eu estou querendo dizer assim, um ambiente em que vai dizer que os Estados Unidos ele tem que ser essa supremacia, ele tem que ser essa potência máxima, né? Até que vai chegar ali na doutrina Monroe e vai exatamente dizer isso, né? Que a América ela tem que ser dada para os americanos. E por que essa expressão, né, vai surgir nesse momento? Justamente para poder romper com os laços de colonização europeu, né, de uma colonização europeia que grande parte dos países latino-americanos terá. Né? E aí veja, os Estados Unidos ele quer romper com esse laço, né, com essa relação. Então ele vai dizer que a América, na verdade, é feita, né, para os americanos. E aí, os Estados Unidos, em meio a isso tudo, vai propor algumas ações, vai tomar algumas medidas intervencionistas dentro dos países latino-americanos. E aí, como a gente pode citar, né, a ação ali em Cuba, né, os Estados Unidos se fez presente no processo de Revolução Cubana, né, os Estados Unidos que acabou invadindo, né, o território cubano. Esse momento aí vai ficar como conhecido como Guerra Hispano-América, né? Até hoje ali ele tem uma base militar, que é a base de Guantánamo. Tá? Ele também vai intervir dentro do Panamá, né? Vai construir ali, na verdade, essa construção ela já estava sendo feita pelos franceses, e aí depois os Estados Unidos assumem a construção do Panamá, que é um importante canal que vai ligar o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, né? E aí, logo depois, os Estados Unidos vai contribuir com o processo de independência do país. É, os Estados Unidos também vai intervir fortemente, né, no aspecto militar nos países centro-americanos, como Haiti, República Dominicana e Nicarágua. Né? Ou seja, países esses que vão passar ali por uma guerra civil apoiada pelos Estados Unidos. E aí eu posso destacar também o Haiti, né, onde o Brasil teve uma grande participação, né, uma missão de paz, na verdade, que o Brasil comandou ali, que foi organizada pela ONU. Hoje em dia essa missão de paz ela já não está mais atuante ali, tá? As tropas já voltaram. A gente vai ter aí também os Estados Unidos influenciando, né, o território mexicano. Grande parte do território mexicano vai ser comprado pelos Estados Unidos. E por que, que vai ser comprado? Porque, na verdade, aquele território ali ele tem bastante recurso mineral, que na verdade é o petróleo, né, que é a região do Texas ali. A região do Texas, a região do Nevada, um dia pertenceu ao México. E aí os Estados Unidos, por entender que é uma região que possui esse valioso, né, que a gente vai chamar aí de ouro negro, ele acaba que compra isso dos mexicanos. Tá? Bom, além de uma série de apoio a diversos governos ditatoriais que vão sendo desenrolados, né, dentro da América Latina, como o próprio Brasil. Né? No momento ali da ditadura militar brasileira, os Estados Unidos ele influencia fortemente ali o golpe. Tá?
Bom, e isso tudo aí que a gente está falando, na verdade, vai favorecer, dentro de um aspecto econômico, uma relação de dependência, né? Por que uma relação de dependência? Porque, na verdade, grande parte dos países latino-americanos só vão passar por um processo de industrialização muito tarde, né? A gente costuma dizer aí que os países latino-americanos teve uma industrialização tardia, somente ali no final do século XIX, início do século XX, tá? E aí, veja, esse processo de industrialização tardia favoreceu um aprofundamento dessa relação de dependência com os Estados Unidos. E aí, claro, os Estados Unidos, que já era um país completamente industrializado naquele momento, né? Sobretudo ali, ele vai iniciar sua arrancada industrial dentro da segunda revolução industrial, tá? Então, essa relação, né, de dependência, ela vai ficar muito forte, inclusive com o processo de industrialização. Porque pensa o seguinte, grande parte dos países latino-americanos, eles ainda não têm autossuficiência no aspecto econômico, tá? Então, isso vai favorecer esse aprofundamento das relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, vai lançar um projeto de integração, já que o continente americano, né, deveria ficar somente aqui dentro da América. E aí, qual seria esse projeto de integração? É a ALCA, né? Área de Livre Comércio entre as Américas, né? Isso foi uma proposta já feita pelos Estados Unidos para integrar os mercados consumidores, integrar os mercados de produção a todos os níveis de América, né? E aí eu falo de América do Norte, América Central e América do Sul também, ou a conhecida América Anglo-Saxônica e América Latina, né? Pensando também o seguinte, né? Já existia naquele momento um outro bloco econômico, né, muito importante, que era o NAFTA. Então os Estados Unidos já tinham passado por essa experiência de integração econômica, né, que seria ali o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, né? Estados Unidos, Canadá e México. E aí, se você ainda não entendeu essa relação do NAFTA, volta aí no vídeo anterior, né? Tem um vídeo aí falando especificamente sobre essa relação dos Estados Unidos com o Canadá e com o México, tá? Trata aí as questões do NAFTA. E aí, já utilizando essa experiência dos Estados Unidos, ele vai propor, né, ele vai propor um projeto que integrasse agora todos os países do continente americano. E aí, qual era o grande objetivo disso? Além de uma integração econômica, né, era você estar promovendo ali uma redução de imposto, uma redução de taxas alfandegárias, né, você ter aí um empréstimo, né, financeiro, barreiras, né, de livre eliminar as barreiras de livre circulação de mercadorias, né, e isso poderia até chegar um momento em desaparecer. Então, o grande objetivo era você utilizar, né, desses artifícios para promover uma integração entre o mercado. Agora, uma coisa que que tem que ficar bem clara diante desse projeto de integração do ALCA que os Estados Unidos vai propor é somente, galera, integrar o mercado consumidor. Ele não vai prever uma livre circulação de pessoas, até porque a ALCA ela não tem o objetivo de alcançar um nível de integração de mercado comum, que seria liberar, né, as pessoas para transitarem aí de um país para o outro. Até porque isso seria um grande problema, um grande desafio de imigração para os Estados Unidos. Tá? Então, na verdade, os Estados Unidos, com esse projeto, ele só quer novamente reafirmar, né, a sua potência, a sua economia, né, de destaque dentro do continente americano. Certamente que a gente sabe que alguns países latino-americanos não teriam como competir com as indústrias norte-americanas. Então, na verdade, quem ia sair ganhando nisso tudo seria o próprio Estados Unidos, ou melhor, seriam as empresas norte-americanas, tá? Inclusive, esse foi o discurso, né, de algumas resistências para esse projeto. Esse projeto ele não foi para frente, né? Esse projeto da ALCA ele não teve sucesso exatamente por causa dessas resistências. O Brasil, inclusive, foi um país em que fez um discurso, né, não favorável ao ALCA. Inclusive, alguns outros países de esquerdas também aqui da América Latina. Tá? Justamente por quê?
Porque as indústrias, né, brasileiras, a indústria de outros países latino-americanos, não teriam condições de competir com as indústrias norte-americanas. Então, na verdade, a gente estaria criando aí um novo processo de colonização, né? Onde cada vez mais a gente teria que estar dependente dos Estados Unidos. Se é que hoje em dia a gente já não é totalmente dependente, né? Mas como se a gente consegue implementar esse projeto da ALCA, a gente não teria espaço, né? E aí você imagina, será que os produtos brasileiros eles seriam vendidos dentro dos Estados Unidos? Não sei, talvez, mas eu acredito que não, né? Eu acredito que as indústrias norte-americanas elas iriam cada vez mais crescer. E aí, além de vender dentro dos Estados Unidos, elas também estariam vendendo para os países latino-americanos, tá? Cada vez mais forte. Países latino-americanos esses, né, que a gente pode considerar, em sua maior parte, de esquerda, né? Ou seja, são aqueles países que possuem o seu regime, o seu governo tendendo para o lado de esquerda, que nada mais é, galera. Quando a gente fala de governo de esquerda, a gente está dizendo aqui que são países que adotam um regime voltado para a sociedade, né? Voltado para a população. E aí, no final do século XX e início do século XXI, a gente vai ter uma imersão desses governos de esquerda. E aí a gente pode citar o Hugo Chávez na Venezuela, o Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, o casal Kirchner, né? Veio a Cristina Kirchner e depois o seu marido ali na Argentina, Lula e Dilma no Brasil, ainda que eles possam ser considerados um governo mais moderado, né, em relação a esse discurso da esquerda, mas também eles se enquadram diante dessa classificação, se é que a gente pode dizer assim, tá? Então esses governos aí ditos de esquerdas, né, eles vão estar emergindo dentro da América Latina com políticas completamente contraditórias, né, oposta ao que os Estados Unidos queriam implementar dentro do continente americano. Agora, todos esses países eles passam por inúmeros desafios, né, a serem enfrentados, como os processos de desigualdade, né? É muito presente, é muito marcante até mesmo na paisagem desses países. E aí, será que essa integração ela iria diminuir esse processo de desigualdade, né? Sobretudo aí nesse quesito de indústria, né? Com as indústrias vindo para cá, norte-americana, ou com as nossas indústrias indo para lá. Será que a gente ia diminuir isso? Ou na verdade a gente estaria aprofundando cada vez mais as nossas desigualdades? E aí lembrando, né, que os norte-americanos, eles são os mais perversos no que tange o sistema capitalista, né? Então, a introdução de um sistema capitalista dentro dos países latino-americanos ditos aí de esquerdas, eles poderiam estar aprofundando todos os processos de desigualdades sociais, né? Uma vez que a renda continue completamente concentrada entre os mais ricos. Tá? Outro ponto importante é o tipo de economia que os países latino-americanos desenvolvem, né? Sobretudo ali voltado para uma economia primária exportadora, né? E até mesmo com pouca diversificação de produtos. E aí o que eu quero dizer com isso? Né? Uma economia primária exportadora ela não tende a ser uma economia bem industrializada. Né? O país ele tem ali grande parte do setor primário como primordial e todo esse produto ele é exportado, que é o caso do Brasil, né? A soja, que é a principal commodity exportada, enfim, né? E isso acaba tendo um grande percentual aí no PIB brasileiro, tá? Então vejam bem, tá? Primeiro de tudo, todo o processo, né, que a gente vai ter aí de produção brasileira, ele não se dirige para dentro do próprio país. Ele vai se dirigir para outro país. Né? Isso é um dos motivos que acaba encarecendo diversos produtos aqui mesmo no Brasil. Tá? Então, essa característica de economia primária exportadora não favorece o desenvolvimento do país. Muito pelo contrário, né? Torna cada vez mais dependente. Dependente por quê? Porque precisa de outro país que compre isso. Né? Inclusive, a ideia de pouca diversificação também é um grande desafio, é um grande problema para o desenvolvimento da economia, uma vez que você fique refém aí a um produto, a dois produtos e tudo mais. E aí pensa comigo, né? Dentro desse processo de integração, como é que a gente estaria concorrendo com um país que tem uma diversificação de produtos? Isso se tornaria um grande problema. Tá? Bom, agora lógico, né? A gente tem aí países que estão de acordo com essa ideologia, com a política que os Estados Unidos promovem, que é o caso do México,
E aí, lembrando, o México faz parte ali de um importante bloco econômico, que é o NAFTA, com os Estados Unidos mais o Canadá, né? A Colômbia, que também é um país que é influenciado e apoia os Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos ele aprofundou, né, a sua relação com a Colômbia, o que permitiu até uma negociação com as Farc, né, para eles liberarem ali alguns presos que eles tinham, né? E aí as Farc, para quem não sabe, é um grupo de guerrilha que estava tentando, né, implementar o socialismo, né, dentro da América Latina como um todo. Bom, galera, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Um abraço e até a próxima.